mais um programa Bate-Papo Jurídico, pela sua Local TV, canal 25 da NET. Meu nome é André Moretti, eu sou advogado especialista em processo civil e tenho em minha companhia o Dr. Tiago Leitão, especialista em direito tributário. Olá, doutor. Olá, André. É um prazer estar aqui com você para falar de um tema tão relevante para o direito, que é a parte das provas e as inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil. Bom, o tema de hoje versa sobre os critérios e a forma de distribuição do ônus da prova pelo novo Código de Processo Civil e principalmente a sua aplicação no direito tributário, tema que será complementado pelo Dr. Tiago Leitão. Eu inicio o tema com uma abordagem histórica sobre a luz do Código de 73, recentemente revogado. O Código 73, adotando a teoria estática da distribuição do ônus da prova, previa no seu artigo 333 que caberia ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, do direito pleiteado. Em contrapartida, o réu teria o ônus, teve o ônus de comprovar a extinção, a modificação ou impedimento do direito pleiteado pelo autor. Esses critérios eles eram estabelecidos de forma fixa pela lei, por isso o nome da teoria é a teoria estática, perfeito? E o juiz tinha que se atentar a esses critérios. No entanto, esse critério fixo, com o advento da Constituição, da atual Constituição, ele se mostrou obsoleto com a necessidade das novas garantias jurisdicionais, que é o direito à efetividade, a garantia à efetividade e a garantia à isonomia processual, perfeito? Então, coibindo essa incompatibilidade, a doutrina e a jurisprudência iniciaram a criação da chamada teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova. O que consiste? Consiste na necessidade de adaptar a distribuição do ônus da prova às peculiaridades do processo. Inicialmente abordada pela doutrina e pela jurisprudência, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova obteve a primeira positivação com o advento do Código de Defesa do Consumidor. Perfeito? O Código de Defesa do Consumidor disponibilizou ao juiz um instrumento para que, diante de uma desigualdade das partes no ato de produção das provas, pudesse redistribuir, criando uma isonomia processual. Inicialmente abordada pela doutrina e pela jurisprudência, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, ela obteve a primeira positivação com o advento do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, doutor, como é de seu conhecimento, ele trouxe a possibilidade de inversão do ônus da prova como uma ferramenta em defesa da parte hipossuficiente, o consumidor, que diante da ausência de provas e de elementos documentais se via prejudicado diante de uma grande empresa, de uma empresa fornecedora. Desta forma, com a inversão de ônus da prova do consumidor, cabe à empresa detentora das informações, da tecnologia, da documentação, levar a juízo a prova do direito debatido. Então, o foco probatório se dirige ao fornecedor, ao réu da relação processual consumerista. Perfeito. Isso obteve uma grande prática, isso acabou sendo bastante objeto sedimentou na rotina jurídica, e agora, com a vigência do Código de 2015, passou a ser aplicado em todos os ramos do direito. Obviamente, os ramos que se submetem às regras do direito processual, diretamente ou subsidiariamente. Desta forma, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova consiste nada mais, nada menos do que na possibilidade do magistrado, diante das peculiaridades do processo,
distribuir entre os litigantes, entre as partes, qual prova cada um tem que produzir, qual tem mais facilidade, de forma fundamentada. Isso na prática, né, como eu disse, no direito do consumidor já era uma constante. No direito do trabalho também verificamos um histórico nesse sentido. Por exemplo, o empregador que tem o poder diretivo e detentor do controle de jornada, ele tem a facilidade de fazer a prova da carga horária do empregado, de horas extras, né? Ao contrário do trabalhador, né, que fica passivo a detenção dessa documentação. No próximo bloco, nós abordaremos com maior detalhe a positivação deste assunto pelo novo Código, no artigo 373 e seus parágrafos. Lembrando, telespectador, que se tiver alguma dúvida, surgir alguma dúvida, sugestão, favor encaminhe por e-mail, que a produção remeterá aos advogados e responderemos com presteza. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Bem-vindo ao UP. O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Em um loteamento residencial inovador, o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade, para você e sua família viverem com qualidade e modernidade. No UP, todas as áreas comuns têm inovações exclusivas. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. Deu o up que faltava na sua vida. UP, o futuro começa aqui. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone 3357-6057. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico e o Dr. André agora vai falar um pouco mais sobre a positivação dessa inovação no novo Código de Processo Civil. Perfeito, doutor. Como, dando continuidade, o artigo 373 do novo Código de Processo Civil, ele adota parte da redação do antigo artigo 333, estabelecendo a regra clássica em que cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, em contrapartida, a comprovação de algum fato impeditivo, modificativo ou até extintivo desse direito. Desta forma, a inovação ficou para a segunda parte do artigo, na verdade em seus parágrafos, que estabelecem, enfim, a positivação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. Desta forma, mediante decisão fundamentada, pode o juiz, pelo texto da lei, inclusive de ofício, reconhecer a hipossuficiência, a fragilidade de uma parte em detrimento da outra. E em virtude disso, com esse argumento, redistribuir o ônus de forma contrária à previsão inicial do artigo. Ok, o próprio texto de lei ele estabelece a obrigatoriedade da fundamentação. Então, o juiz não pode, de forma aleatória, né, de forma arbitrária, aplicar essa regra, né, até porque o objetivo dela é a isonomia. Então, o juiz precisa especificar de forma técnica e criteriosa qual o motivo da outra parte arcar com esse ônus. Vale ressaltar que o Instituto, se utilizado de forma inadequada, ela vai só transferir a desigualdade para o outro polo do processo.
ok? Não atingindo a finalidade constitucional, podemos dizer, da norma. O artigo 373, ele, nos parágrafos, né, ele apresenta o requisito para o deferimento dessa providência, que é a comprovação da hipossuficiência, da dificuldade de uma parte em produzir a determinada prova. Essa hipossuficiência ela pode ser tanto financeira, econômica, como técnica. Então, vejamos o caso de uma empresa que detém toda a tecnologia de uma operação e o contratante, a parte que está litigando contra ela, não possui determinadas informações confidenciais para que possa embasar a sua demanda. Diante de uma situação, hipoteticamente, pode o juiz exigir do réu, que na verdade, pela regra inicial, não teria esse encargo, dentre os requisitos necessários para a aplicação dessa norma, deve o juiz observar a existência de uma hipossuficiência, de uma fragilidade de uma parte em relação à outra. Essa hipossuficiência, essa fragilidade, ela pode ser tanto econômica como técnica. Então, por exemplo, uma empresa detentora de determinada tecnologia está sendo demandada por uma outra empresa, né, fugindo de uma relação de consumo, um exemplo, né, e ela não detém o desenho técnico, algumas informações confidenciais. E o juiz, identificando essa situação, ele pode carrear ao réu, ao contrário da regra básica, a obrigação de demonstrar esses documentos e, caso, né, sob pena de perder a demanda, né, de sucumbir em sua defesa. No entanto, por expressa previsão legal, a redistribuição ela prescinde da prévia manifestação da parte prejudicada, ou seja, o juiz, antes de deferir a medida, deve ouvir a parte prejudicada. Vale ressaltar, no entanto, que a decisão de redistribuição do ônus da prova prescinde da manifestação da parte que será onerada com a determinação. Ou seja, o juiz, antes de deferir a medida, intimará a parte envolvida a demonstrar se realmente é necessária essa redistribuição ou se essa distribuição acarretará um ônus excessivo e insuportável. Perfeito? Caso o juiz defira a redistribuição, a parte prejudicada poderá lançar mão do agravo do instrumento, por expressa previsão do artigo 1015. No entanto, um detalhe de bastante relevância prática, se o juiz reconsiderar e desconsiderar, na verdade, a redistribuição mantendo os critérios originários, a parte prejudicada não poderá utilizar do agravo, pois não se enquadra na hipótese elencada pelo referido artigo 1015. Dessa forma, deve ele aguardar manifestar essa sua insurgência em sede de apelação ou recurso que for cabível. Agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone 3357-6057. Bem-vindo ao UP. O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Em um loteamento residencial inovador, o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para você e sua família viverem com qualidade e modernidade. No UP, todas as áreas comuns têm inovações exclusivas. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. Dê o up que faltava na sua vida. UP, o futuro começa aqui. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria,
Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico e feita a análise geral do tema, agora o Dr. Thiago Leitão explanará a sua aplicação no direito tributário. Doutor? Pois bem, André. O tema é de bastante relevância com a alteração trazida pelo novo Código de Processo Civil, e para o direito tributário isso ficou de uma forma um pouco melhor ao contribuinte. Enquanto no antigo Código de Processo Civil o contribuinte tinha um pouco de dificuldade de produzir determinadas provas, hoje com essa inovação, com essa flexibilização da prova, trouxe ao contribuinte uma facilidade de comprovar certos atos omissivos ou comissivos da própria Fazenda Pública. Não é raro a Fazenda Pública ter alterado a sua composição administrativa para otorgar outros órgãos, como por exemplo a Fazenda Nacional, no caso do INSS, das cobranças de contribuições ao INSS, ou no caso das contribuições ou de valores devidos ao DER para a Fazenda Pública Estadual. Não é raro essas alterações administrativas, e nesse meio tempo, alguns processos administrativos constitutivos do crédito tributário ficaram perdidos, ou foram para determinada instituição, ou permaneceram, por exemplo, no DER, não foram à Fazenda Pública. E para o contribuinte acessar esses processos, onde se verifica muitas vezes erros, vícios que maculam aí a cobrança do crédito, dessa forma ficou mais fácil com que eles possam acessar, né? Então hoje, o contribuinte, quando visa a desconstituição ou a extinção de um crédito tributário dentro de uma ação própria, dirigida ao juiz, ele pode, diante dessa hipossuficiência, solicitar ao juiz que determine a fazenda, que traga esse processo administrativo para que se verifique os fatos que ele está alegando, ou muitas vezes, no caso, por exemplo, o STJ tem consolidado em sua jurisprudência que a notificação expedida no começo do ano para os contribuintes do IPTU consolida a cobrança do crédito, e muitas vezes o contribuinte não tem como comprovar que não recebeu essa notificação. Okay. E essa inovação no Código de Processo Civil o possibilita de solicitar ao juiz que traga isso, que fale para a Fazenda Pública: olha, Fazenda Pública, essa informação o contribuinte não consegue, como é que ele vai comprovar que ele não recebeu algo? E aí é necessário que essa intervenção do magistrado, para que a Fazenda Pública traga até o processo a informação, a comprovação, não do ato omissivo do recebimento, mas do ato comissivo de entrega, de que ela entregou, que ela tem um AR, um aviso de recebimento dessa notificação. Então é muito importante essa inovação para dentro do processo civil, dentro do processo tributário, né? Isso trouxe uma solidificação para a legalidade da cobrança muito importante. Não só o tema da inversão do ônus da prova foi importante, essa inovação para dentro do processo tributário, mas outro tema de importante relevância são a previsão expressa no Código de aplicabilidade das provas em outros processos. O artigo 15 do Código de Processo Civil, hoje ele traz expressamente que na ausência de normas que regulam os processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Essa parte final desta norma, onde trata da aplicabilidade supletiva e subsidiária, é muito importante porque os processos administrativos, tributários, muitas vezes pecam pela falta de provas. É importante, às vezes, o contribuinte produzir uma prova pericial dentro de um processo administrativo para verificação de bases de cálculo ou créditos que foram tomados e deduzidos ali para a constituição da base de cálculo, para firmar o valor a ser cobrado do tributo.
essa inovação, essa aplicabilidade do novo Código de Processo Civil o auxilia a produzir essa prova pericial dentro, a solicitar que a Fazenda Pública não só ela faça essa conta, essa verificação, como um terceiro isento. Como acontece no próprio processo judicial, em que o juiz determina com que um perito, hoje a necessidade desse perito ter a sua inserção dentro de um cadastro do Poder Judiciário, talvez essa inovação traga ao processo administrativo uma melhor constituição, uma melhor legalidade ao final, uma apuração de legalidade um pouco mais efetiva. Porque aí a Fazenda, o contribuinte não fica com aquele receio que hoje se estabelece entre todos, não apenas os grandes contribuintes que sempre têm os problemas com a Fazenda Pública, mas os contribuintes menores, às vezes os contribuintes de imposto de renda, as pessoas físicas mesmo, que ficam preocupadas com aquilo que informam, se a Fazenda Pública está admitindo aquilo de forma correta ou não. Talvez essa inovação do processo civil permita com que ele vá até o tribunal administrativo e solicite ao julgador administrativo essa intervenção de um terceiro isento, para que ele, sem a intenção de apurar a verdade ou puxar, vamos dizer aí, a sardinha para o lado da fazenda, se ele consegue verificar aqueles fatos que estão sendo alegados pelo autor. Muitas vezes tem esse estigma na sociedade de que a Fazenda Pública sempre busca dizer que ela tem razão, que todas as defesas administrativas muitas vezes não têm final favorável ao contribuinte, porque a Fazenda Pública vai sempre se assegurar da arrecadação. Talvez essa intervenção traga essa isonomia que o contribuinte hoje acha que não existe. Apesar de que hoje nos tribunais administrativos nós temos julgadores paritários, né? Julgadores dos contribuintes e administrados e da administração pública, onde permite com que se tenha uma isenção um pouco maior. Perfeito. E onde você consegue verificar uma melhor apuração da verdade do fato, até porque o princípio da verdade material é o que rege o processo administrativo. Então essa intervenção, essa mudança no Código de Processo Civil, eu acho que veio muito a contribuir no processo tributário para não só lhe permitir ao contribuinte acesso a informações que não tem, mas também requerer no processo administrativo provas que antes não se tinham. Por exemplo, se nós tratássemos hoje da prova testemunhal, o artigo que trata da prova testemunhal, se me permitem ler, ele diz que a prova testemunhal é sempre admissível, não se opondo à lei de modo diverso. E se o processo administrativo não tratar disso, então talvez nós tenhamos a possibilidade de levar o contribuinte até o tribunal administrativo e falar para ele, para que ele possa expor aos julgadores aquilo que é a verdade que ele tem dos fatos. Perfeito, com certeza. Talvez essa inversão, essa inovação do novo código permita coisas que antes não se verificavam. Então, eu achei muito interessante toda essa inovação, essa repercussão da teoria dinâmica das provas, como você mesmo ponderou, André, trazendo isso para dentro do Código de Processo Civil, que é aplicável a toda a seara tributária, seja ela administrativa ou seja ela na própria execução fiscal. Até porque a execução fiscal, em seu artigo 1º, trata da aplicabilidade subsidiária do Código de Processo Civil. Então, assim, para resumir toda essa explanação que fiz a respeito do Código de Processo Civil e suas inovações, em minha opinião, acho que o processo tributário se tornou um pouco mais robusto em suas provas, com certeza, com essas permissões do legislador para que o contribuinte, muitas vezes hipossuficiente, assim como o consumidor, ter acesso a informações que antes não tinha, que antes não conseguia. Inclusive na parte de nota fiscal paulista, nota fiscal eletrônica, que é bem complicado, o sistema às vezes trava, e o contribuinte não pode chegar para o juiz e falar, olha, nessa data em que eu emiti essa nota, o sistema travou.
Mas como é que ele prova se ele não tirou um print screen da tela ou se ele não tem o documento? Ele pode solicitar ao juiz que faça com que a Fazenda Pública traga essa informação. Olha, nessa data teve alguma queda de sistema? Então é muito importante isso, para que o contribuinte não seja onerado muitas vezes com multas, com tributos, que são muitas vezes, principalmente nesses tempos de austeridade fiscal, o mote da Fazenda Pública apenas a arrecadação. Bom, nosso tempo hoje se esgotou. Espero ter auxiliado aos telespectadores entenderem um pouco mais da prova e as inovações do Código de Processo Civil no Direito Tributário. E agradeço ao Dr. André pela explanação perfeita no início dos 2 primeiros blocos. E fica até uma próxima. Ok, muito obrigado, até a próxima. E qualquer dúvida, voltamos a dizer, encaminhe para a produção do programa que nós responderemos com presteza.